Obrigado, viu, Luciano? Agora É. também é importante, não é que é bem importante, mas é Aham. fundamental esse assunto, essa pauta que a gente vai entrar agora, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu, Valeu. Luciano? Foi incrível. Então agora Valeu. passa a palavra para a equipe do Conviva. Obrigado. Valeu. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, Claudemir. Sim, Que bom, Claudemir. então. A nossa fala ela vai ser um tanto breve, mas é uma fala muito assertiva, porque das nossas ações, da nossa união de trabalho, poderá resultar em uma escola mais tranquila, com menos ocorrências, né? Ultimamente nós temos tido uma série de ocorrências e nós sabemos muito bem o papel da imprensa, né? A desgraça vende, né? Mas nós podemos amenizar esse problema, né? Talvez eu não consiga zerar uma situação, mas eu consigo minimizar bastante, e isso vai resultar, né, em melhoria de aprendizagem, porque a convivência ela é o pano de fundo para que a aprendizagem possa acontecer. Da minha regulação emocional é que vai resultar um trabalho de melhor qualidade. Então, nós programamos aqui, como está aí na tela para vocês, um plano de acompanhamento do nosso trabalho. Então, nós temos aí os eventos e outros que virão, mas esses são mais ordinais, né? Os envolvidos e o período. Então, em todas as orientações técnicas, né, nós faremos com os pontos focais, com os POCs, ela será bimestral, né? Nós temos que também explorar desse recurso da orientação online. A nossa caravana de acompanhamento, ela já está acontecendo, inclusive vocês têm, algumas escolas já têm me recebido aí, sem que seja a escola do meu setor, para acompanhar o trabalho de vocês, como ela está acontecendo. Então, essa caravana é pelo ESE, pela supervisão da escola e pela PEC Mara. Então, essa é um acompanhamento mensal, eu diria até que semanal por parte da Mara, né? As orientações do supervisor da escola, ele chega aí com vocês com uma série de assuntos para tratar, de coisas para ver, mas na pauta dos supervisores, semanalmente nas suas visitas, constará uma parte do Conviva, onde ele sentará com vocês para discutir a situação, os casos, as possibilidades, aquilo que de repente suscitar dúvida, a comissão é acionada de imediato e a gente vai lá atuar. Esse nosso canal aberto, que já acontece, né, em orientações, tira dúvidas, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, tudo aquilo que vocês já fazem, nós reiteramos aqui, nos contatem de imediato, nós precisamos ser mais rápidos que a imprensa, porque muitas vezes a situação chega em São Paulo via imprensa, e aí ela chega para nós na diretoria, e aí é que nós vamos nos inteirar do assunto, né? Então, isso enfraquece um pouco o nosso trabalho. Por isso, a gente pede de forma insistente: surgiu um problema, nos contate. Percebeu que um problema está prestes a desencadear, nos contate também. Hoje, eu diria que a capacidade de antecipação é a habilidade que o gestor mais precisa exercitar na escola. Nós temos que estar à frente de uma possibilidade de conflito, né? No nosso convívio ali, o funcionário vem trazer uma situação ou outra, de uma conversa que ele ouviu, de uma situação estranha que ele percebeu, nós temos que ser imediatistas. Não dá para a gente achar que as coisas por si só se resolvem. Nós temos percebido isso. Algumas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Mas elas acabaram acontecendo. As visitas de rotina da comissão, também mensal, Adriana e eu, e Mara também, estamos aí visitando escolas fora do nosso setor de trabalho, justamente para fazer esse acompanhamento com vocês, né? As visitas da Mara
E nas reuniões que o dirigente marcar com vocês, como a de hoje, a gente até agradece o Luciano, que teve que correr aí com a pauta dele. Eu aqui agradecendo o Paulo aqui na Escola Maria Aparecida, que me cedeu um espaço aqui. Mas a gente vai estar presente em todas as reuniões que o Fábio fizer com vocês. Nem que seja para uns 5 minutinhos para a gente falar um oi, para a gente se inteirar de como estão as coisas, mas nós precisamos nos falar mais. Nós precisamos estar mais próximos, né? Tanto a comissão regional quanto a escola. E uma coisa que é muito importante, a comissão não vai à escola para um trabalho meramente de fiscalização, né? E muito menos dizer o que vocês devem fazer. Como profissionais, vocês têm consciência daquilo que é legal e que, se é legal, tem que ser feito, tem que ser cumprido, né? A comissão é uma parceria, é alguém que vai para auxiliar, vai para assessorar, mesmo porque, né, a autoridade na escola são vocês, e nós não podemos de forma alguma enfraquecer isso. Eu sempre tive essa máxima enquanto professor, nunca mandar um aluno para o diretor. Porque quando ele volta, o meu papel está mais enfraquecido. Eu não consegui dar conta e tive que mandar para outro, né? Aí o meu papel enfraquece. Então eu preciso ter o altruísmo, eu preciso ser assertivo, eu preciso estar presente e buscar resolver ali a situação, contando com o nosso apoio. Tá? A comissão está para apoiar, está para assessorar. Nós estamos com os canais WhatsApp, por ligação, por e-mail, como vocês acharem melhor, mais rápido. Eu diria até que o WhatsApp hoje é mais rápido, mas nós estamos para isso, para sermos contatados. É algo grave, não interessa se é à noite, até mesmo se é um final de semana. É algo grave que já na segunda poderá estourar. Vamos conversar no domingo? Vamos ver como é que a gente pode já nos organizar para, na segunda de manhã, a gente já está com vocês aí, atuando no que for possível. Então, essa vai ser a nossa ação. Claro que aqui ainda nós somos uma comissão, então a gente senta e em consenso a gente decide, juntamente com o Fábio, nós nos organizarmos para que esse plano que aqui eu apresento para vocês possa ser cumprido e, se possível, melhorado ainda mais. Uma outra coisa também que nós queremos colocar como tem havido muitas ocorrências envolvendo posturas de profissional, embora a legislação seja de conhecimento de todos, a 10.000 é muito clara que a nenhum servidor público cabe negar desconhecimento legal, mas é uma palavra que a gente tem conversado muito, Fábio, Adriana, eu, Mara, o óbvio precisa ser dito. Então nós estamos elaborando uma cartilha, juntando todas as legislações no que tange aos deveres do funcionário público. E isso a gente pede que seja dado ciência inequívoca, porque cada profissional tenha ciência da cartilha, do que reza a cartilha, uma ciência inequívoca, porque é uma das formas de nós justificarmos em situação de processos, de eventuais processo judicial, inclusive, né? Quais as ações que a gestão fez para minimizar o problema, quais as ações que a gestão fez no sentido de esclarecer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, nós estaremos junto com o Ivan, né, com uma assessoria jurídica, nos ajudando na junção de toda essa legislação, o que ela diz enquanto dever, e que vocês deverão dar ciência inequívoca, assinadinho que tomou ciência, né, a todos os servidores da escola. A cada vez que chegar um professor novo, passa a cartilha para ele, olha aqui, professor, toma cuidado com essas posturas, porque a lei é muito clara, e uma vez que se configura a transgressão, eu posso ser teu amigo, eu posso ter uma amizade muito boa com você, mas houve uma transgressão legal, né? Você transgrediu, então nós precisamos dar prosseguimento nisso aqui, né? Sob pena de eu, enquanto gestor, tendo conhecimento e não dar prosseguimento ou fazer uma ata simples de orientação, né? Eu posso incorrer em obstrução, eu posso incorrer em crime de omissão. Então a gente precisa ser muito claro. Nós somos amigos,
nós temos uma relação legal, mas nós somos funcionários. E como tais, nós temos deveres a cumprir, nós temos obrigações que não devem ser negociadas. Né? Então, isso tem que ficar muito claro, para que a gente possa amenizar essas situações. Eu diria erradicar, porque enquanto funcionário eu tenho obrigação legal. Então, eu posso até dizer erradicar. Com os alunos, a gente ameniza. Eles são menores, estão em processo de formação, cumpre a nós fazer daquele problema surgido ali uma oportunidade de aprendizagem com ele, de regulação emocional. Os psicólogos estão para isso. Eu até quero dizer aqui que Cabriúva está sem psicólogo, houve a desistência de mais uma que a gente havia já quase fechado o contrato, mas a gente está todo dia no encalço aí do pessoal da Med Mais e também da psicóloga Ariane, que entrou já em licença gestante, também estamos no encalço para que a gente possa ter o nosso quadro completo. E a SEDUC tem anunciado, provavelmente para 2016, em novo 2026, desculpe, né? Estou 10 anos atrás, para 2026, com a assinatura de um novo contrato, aumentar esse contingente. Então, nós deveremos ganhar mais, né, alguns psicólogos, a gente acredita, e que vai nos ajudar. Mas essas escolas que estão sem o psicólogo, surgiu uma situação que você perceba que há necessidade do acolhimento, é só encontrar em contato com a gente, que de imediato a gente desloca alguém. Né? Ele vai lá atender aquela situação. Tá? Como a hora já passa, então eu tenho mais colegas para conversar, acho que o Fábio também quer fazer um reforço, mas aqui está então a maneira como nós pretendemos atuar com vocês. Bimestral, mensal, em visitas de rotina, né, em orientações diárias, em acompanhamento de reuniões, como a gente está fazendo hoje, tudo para que a gente possa estar juntos e erradicar um problema ligado a funcionário. Né? O funcionário deve saber que a ele não cumpre assediar, que a ele não cumpre agredir, que a ele não cumpre ofender. Né? Todas essas coisas são legais, e se são legais tem que ser cumprida. E com os alunos, a gente poder amenizar, a gente poder diminuir essas situações, a gente poder ter mais capacidade de escuta, porque muitas vezes ele só quer ser ouvido. Aquela cartinha dizendo que perdeu o desejo pela vida, uma boa conversa, eu sentar com ele, eu fazer um acolhimento com ele, eu consigo fazer ele perceber que a vida tem sim coisa boa e que dá para a gente continuar. E, em seguida, já pede para a gente que o psicólogo esteja aí para fazer o acolhimento. E, dependendo do relatório que esse psicólogo nos passa, a gente já vai para o encaminhamento à rede protetiva. Né? Seja para o CAPES, seja para algum outro tipo de terapia que o poder público, a prefeitura ofereça, a gente entra em contato, a gente pede, né, se for o caso, prioridade para o caso, enfim, tudo aquilo que nós pudermos fazer para descomprimir um pouco essa pressão que os nossos alunos estão tendo. Né? Nós estamos tendo. Né? Regulação emocional nunca foi uma coisa tão exigida nos tempos atuais. Né? Mas nós somos o adulto da relação. Então, junto a essa criança, nós somos adultos. Nós cumprimos o nosso dever, aquilo que nos cabe, e nós acolhemos. Precisamos acolher, precisamos ouvir, precisamos encaminhar, sempre em tempo hábil. Nós contamos com vocês e nós voltamos no outro encontro que a gente vai marcar com o Fábio, somente do Conviva, para que a gente possa esmiuçar melhor todas essas ações que nós pretendemos realizar com vocês. Tá? Da minha parte, eu agradeço e passo para o Fábio, que ele deverá fazer também alguns acréscimos, mas eu agradeço e digo uma coisa para vocês, é uma máxima que eu sigo de Edith Stein, né, ou Santa Edith Stein para os católicos, que ela diz que coragem é ir com medo. Tem situações que nos desafiam, que nos assustam, mas nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos deixar passar. Nós temos que seguir em frente. Tá bom? Um grande abraço e eu passo para o Fábio, então. E se tiver dúvida, é só mandar para nós, tá? Muito obrigado e passa a palavra.
Obrigado, viu? Pessoal, Wagner, eu mandei no seu WhatsApp agora a resolução 16 de 2023. Você pode abrir para ela, projetar ela aqui para mim bem rapidinho? Eu quero só fazer um complemento do que o Claudemir falou. É assim, eu peço que todos vocês, diretores, promovam agora um estudo, né, ou para essa semana ou para outra semana no ATPC, retomando a legislação, que a gente traz um perfil, né, de conceito socioemocional, de favorecimento de valores, mas é preciso a gente fortalecer nas nossas equipes os preceitos legais. Então, trazer a 10.261, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado, trazer a 444, né, Estatuto do Magistério, trazer o ECA, trazer a LDB, tá? E trazer principalmente para os professores a Resolução 16 de 2023, tá? Então, eu queria pedir aí para o Wagner colocar para mim, bem rapidinho, que eu quero só ler um trechinho da Resolução 16 de 2023 com vocês, que tem que ser trabalhada com os professores. Que não é o que nós gostaríamos que vocês fizessem, é aquilo que se exige enquanto perfil de competência e habilidade para quem está atuando na rede estadual de ensino, especificamente na Secretaria da Educação, na docência. Tá? Consegue abrir para mim aí, Wagner? Um instantinho, Fábio, já estou subindo aqui. Eu consigo compartilhar aqui, não consigo? Consegue, Fábio? Não, mas eu vou esperar o Wagner. Ele já abriu, pronto, belezinha. Aí, tá. Resolução 16 de 2023. Tá, então, ó, o artigo 1º pode descer aí para mim. Desce aí, ó. Olha só. Para professor, isso precisa ser trabalhado, como bem disse, abre ela na íntegra, porque tem um trechinho que está no parágrafo 4º lá das considerações iniciais. Pode abrir, você consegue abrir ela na íntegra? Sim, eu só estou localizando aqui que ele jogou para um outro diretório. Um minutinho. Só quero reforçar com vocês que isso aqui, seria necessário trabalhar com todos os nossos professores. Quando eu vou falar de postura, de colocação, aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo fazer, o óbvio a ser dito, o óbvio a não ser dito, parece até que a gente está, será que isso é necessário? Mas nós temos visto coisas nas nossas escolas, nas nossas classes, por parte dos nossos educadores, que realmente têm nos preocupado muito. Posturas que a gente entende que são óbvias de não serem cometidas, né? E, de repente, tem acontecido lá. Então, assim, é preciso fazer com que esse educador que está em sala de aula, além de todo o preceito cognitivo da aprendizagem, entenda que algumas posturas fazem parte daquilo que lhe é atribuído enquanto função, tá? E é lei. Então, é isso que eu queria só reforçar com vocês. Um ponto aqui só, tá? Bem rapidinho, mas só para vocês verem, é muito maior que isso que está nessa resolução 16, tá? De 2023. Mas esse ponto é do educador em sala de aula, tá? Aí, então vamos lá, ó, comecinho aqui, ó. Resolução 16 de 2023, de maio de 2023. Dispõe sobre os perfis de competências e habilidades requeridos, o professor tem que ter, dos professores de ensino fundamental e médio e referenciais bibliográficos que fundamentam e orientam a organização dos concursos. Então, é a resolução que traz aquilo que se espera do professor, inclusive para que quando ele vai fazer um concurso público, ele entenda qual é o perfil de competências que ele tem dentro da sala de aula ou na Secretaria da Educação. Então, pode descer um pouquinho lá. Pode descer um pouquinho, mais um pouquinho. Aí tem lá assim, ó. Calma lá. Diminui um pouquinho só para eu ver. Ó, não, pode diminuir só um pouquinho, Wagner, para eu poder mostrar. Mais um pouquinho. Pode diminuir um pouquinho, que agora sobe um pouquinho ele lá. Eu quero ler só um com vocês para a gente fortalecer. Agora pode subir. Pode subir. Mais um pouquinho. Pode ir lá no início lá. Aí você vai descendo bem devagarinho, tá? Ó, aí, ó. Olha só. Mas sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho, Wagner. Mais um pouco. Aí, pode subir mais um pouquinho, até aparecer o primeiro item lá. Então, tá aqui, ó. Artigo 1º. Fica aprovado o anexo integrante desta resolução, que dispõe sobre o perfil
as competências e as capacidades técnicas a serem requeridas aos integrantes do quadro do magistério no exercício de cargo de professor do ensino fundamental e médio, bem como os referenciais bibliográficos. Agora você vai descer um pouquinho para mim. Pode descer um pouquinho para mim. Vai descendo, que eu vou lá para o anexo agora. Daí tem o anexo, ó. A que se refere o artigo 1º da Resolução 16, que é o anexo das competências. Professor de ensino fundamental e médio. Então, eu tenho, você vai lá no 5º, pode descer bem devagarinho. São várias coisas, mas eu quero ler um só. Pode descer mais um pouquinho. Bem devagarinho. Aqui. Tá. Sobe um pouquinho agora, desceu muito. Desceu muito. Sobe um pouquinho. Quero ler só um trechinho. Tá? Mais um pouquinho. Aqui. Mais um pouquinho. Pode subir. Pode subir. Não tão. Pode subir. Aí, ó, pode parar um pouquinho. Mais um pouquinho, bem pouquinho. Pode subir. Pode subir, pode subir. Aí, ó. Então eu vou ler essa parte aqui, ó. O compromisso. Epa! Aqui. O compromisso com a educação integral é a base da formação de todos os estudantes da rede estadual de ensino e consiste no trabalho pedagógico intencional direcionado para o desenvolvimento das dimensões intelectual, cognitiva, física, socioemocional e cultural dos estudantes, os quais devem ser reconhecidos pelo profissional da educação dentro de suas singularidades, diversidades e culturas. Eu tenho vários tipos de alunos vindo de várias regiões, tendo especificidades e características totalmente distintas uma das outras, como também sujeitos de aprendizagem com potenciais de criar formas de existir. Essas dimensões estão integradas nas competências e habilidades essenciais, elencadas como necessárias para a atuação do estudante na sociedade contemporânea. Por consequente, as práticas pedagógicas devem ser refletidas e planejadas, levando em consideração as necessidades de desenvolvimento integral dos estudantes. Este é um parágrafo de mais de 60. Não sou eu que estou dizendo, é uma legislação. Inclusive uma legislação que, se eu deixo de cumpri-la, eu estou infringindo, né, aquilo que diz respeito ao meu contrato, se eu for categoria O. Eu posso ter extinção contratual. É uma legislação que, se eu infringe essa legislação, se eu for titular de carga efetiva ou se eu for professor estável, categoria F, eu posso estar sujeito a uma apuração, a um procedimento disciplinar. Então, isso precisa estar entendido. Eu preciso reconhecer esse meu estudante e desenvolver práticas de transformação. Aí eu vou ter que entender que não é tudo que eu posso falar, que não é de qualquer forma que eu preciso agir, porque eu estou num processo de transformação, de formação, tá? Então, precisa que o meu professor seja o mais novo, o mais antigo, independente do como ele está atuando, se é categoria O, se ele é titular, se ele é estável, né? Entender isso aqui. Isso é lei. Se eu descumpro aquilo que é legal, eu vou por um caminho que pode não ter volta, tá? Então, isso o professor precisa saber. O professor precisa ter se apropriado disso aqui. A ação de ensinar vai muito além do transferir conhecimento. Tá certo? Então, existem saberes a saber, a ensinar. E existem saberes para ensinar. Fazendo agora uma reflexão com Pirrenault. Tá? Então, não basta eu saber o que tem que ser ensinado, eu tenho que saber como ensinar. E o como ensinar impacta ou reflete na postura do educador, seja ele professor ou qualquer funcionário dentro da comunidade escolar. Tá bom? Obrigado, Claudemir. Passo a palavra, agora acho que é a Patrícia, né?
Vou esperar o material, mas primeiro, boa tarde. Antes da gente começar, eu queria elogiar e agradecer o empenho de todos vocês na realização desse Brasileirão. Parece até uma brincadeira quando a gente fala Brasileirão, né? Quando a gente fala uma disputa, mas a gente tem visto aí um fruto que tem sido muito proveitoso. Nós temos, olha só, na lista das tarefas na diretoria de ensino de Itu, menos de 8% das nossas escolas que estão um pouquinho aquém do que era esperado, ainda assim ativas. Então, eu entendo que a gente está num caminho aí muito interessante. Os nossos alunos, quando a gente olhava aqueles resultados do primeiro simulado, e aí vocês já devem ter feito a análise de vocês, e a maioria concentrada nos pontos mais baixos da escala, agora a gente vê ali uma movimentação, e isso até vou fazer aqui os professores de física que estiverem aqui, me deem essa licença, mas que é uma inércia da não aprendizagem. Então, eles estavam ali acomodadinhos, e aí a gente percebe que com a motivação de todos, a escola olhando para aquilo, a gente está trazendo o quê? Um movimento, e esse movimento está refletindo na aprendizagem, que vocês puderam ver aí na escola de vocês. Talvez o movimento ainda não seja tão como a gente espera, uma velocidade alta. Não, o movimento não está na velocidade alta, mas ele está constante. Então, eu entendo que a gente tem ido no caminho certo. Então, essa pausa aqui, e o Fábio tem dado esse momento de conversa, e eu estou achando muito importante, porque senão geraria uma nova circular para vocês. E aí eu estou trazendo aqui uma informação que a gente já tem a segunda lista de exercícios do SAEB, já está disponível, pode ser via repositório, via drive, então está lá para vocês. Então, vocês podem usar, vocês devem usar. Hoje eu conversei com o PEC Reinaldo, que ele também tem OE, ele disse que os itens que estão ali nas tarefas, estão muito ligados ao que está sendo desenvolvido, ele vai graduando dificuldade, então é importante vocês colocarem isso, e à medida que vocês vão falar com o professor também sabe que vocês estão super atentos, isso está sendo um movimento, assim, importantíssimo, tá? E a outra coisa que eu trago aqui também nesse slide, consultem lá a página do Brasileirão, ela começa a mostra para o estudante, a turma que já está ali classificada, eles vão trazer a nova atualização amanhã, então eu acho que é importante vocês começarem a utilizar essas ferramentas, que está bem traduzida, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Quero que vocês agradeçam os professores de OE, acompanhem também aqueles que estão com um pouquinho mais de dificuldade de fazer a retomada. Então, mas assim, o movimento tem sido muito interessante e eu digo que até muito bonito de ver esses alunos deslocando nas suas aprendizagens, não é só um gráfico, é um movimento importante que a gente tem feito, tá? Então, assim, independente do resultado lá da frente, a gente está vendo o resultado aqui. E isso é fundamental e anima a gente saber que a gente está tirando alunos que estavam acomodados, indo para níveis de expectativa, de mudança de vida, e isso me deixa muito contente. E acredito que com vocês também. Então, utilizem esses dados, coloquem, de repente, para rodar isso em alguma televisão que vocês têm na escola, para os alunos perceberem que o esforço e a persistência faz com que as pessoas saiam de lugares de acomodação e voltem a aprender de forma que é tão esperado. A gente não pode aceitar esse lugar de ter os nossos alunos lá, inclusive no ensino médio, saindo das nossas escolas com 90% entre o abaixo do básico e o básico, em algumas escolas até um pouquinho mais. Isso, para a gente, deveria ser um movimento ou uma situação de muita tristeza, porque aí é o nosso trabalho que está sendo refletido ali e muitas vidas que podem ficar prejudicadas.
Tá bem? Então, essa era a minha breve fala. Eu acho que a gente vai podendo falar mais vezes quando o Fábio nos proporcionar, e na sexta-feira também, esse plantão. Então, tudo que tiver de novidade, a gente vai trazendo aqui também, tá bom? É isso, Fábio, e agradeço a todos. Obrigado, Patrícia. Valeu. Acho que agora nós temos do Tarefa, é isso? Tarefas. Ah, não, ensino integral. Vamos lá. Pode ser. Josi agora. Acho que a Josi vai falar um pouquinho do cadastro e também vai falar um pouquinho do suporte, né? Do suporte pedagógico. É isso? Passo a palavra. É isso mesmo, Fábio. Falar um pouquinho sobre duas ações que nós estamos em andamento na diretoria de ensino. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre os processos seletivos para diretor escolar. Então, nós estamos aí com 3 processos seletivos em andamento, né? A Escola Regente Feijó, a Escola Benedito Lázaro, né? Ambos estão aí abrangidos pela legislação, a Resolução SEDUC 28/2023, tá? Então, nós vamos ter inscrição online, sempre nós temos realizado todas as nossas ações de processos seletivos de forma online, até para facilitar para as pessoas, seja no momento de inscrição, como também no momento das entrevistas, que é a próxima etapa do processo. Então, nós estamos com a Escola Regente Feijó, com a inscrição online aberta, que iniciou desde o dia 1º e irá até o dia 7/9, da Escola Benedito Lázaro, do dia 2 até o dia 8, tá? Nós também temos uma outra unidade, a unidade escolar BEI, que é a Escola Rogério Lázaro, tá? Essa já é abrangida pela Resolução 41/2023, e a inscrição também está aberta do dia 2 até o dia 8/9. O que nós estamos pedindo a vocês, diretores de escola, nesse momento? Para realizar uma ampla divulgação nas unidades escolares ao público-alvo. Quem são esses públicos-alvos, as quais nós inclusive pedimos para vocês darem ampla ciência, né, para esses profissionais, são os nossos profissionais do QM, efetivos e não efetivos. Então, os processos seletivos de diretores não abrangem os contratados, somente os do QM que sejam na condição de efetivo e não efetivo. O que nós pedimos também? Né? Que a importância da leitura na íntegra dos editais, tá? Inclusive nos editais de processo seletivo, seja para diretor como para supervisor, ambos os editais, sempre nós estamos colocando como obrigatoriedade o certificado do PDL. Né? Inclusive, está aberto as inscrições para o PDL de segunda edição agora de 2025. Sempre os cursos do PDL eles abrem 2 vezes no ano, a primeira edição e a segunda edição. Mas é importante reforçar o seguinte, tá? De que o candidato que tenha interesse em participar, ele tem que observar todos os requisitos para atendimento ao perfil, né, do processo seletivo pela qual nós estamos com eles abertos no momento, tá? Que nesse momento nós só temos para diretor de escola dessas 3 unidades escolares, mas é importante reforçar. Muitas vezes o candidato, ele apenas está cursando ou já cursou o PDL, mas não tem o certificado, tá? E essa é uma condição obrigatória. No momento da inscrição, ele precisa apresentar o certificado emitido pela EFAP. Quando é que a EFAP emite um certificado? Quando ela já tem a homologação e a publicação do PDL, tá? Então, não adianta o candidato nos encaminhar que ele está cursando, ele tira um print da tela do EFAP e encaminha para nós. O edital é muito claro em relação a isso, tá? O candidato precisa apresentar o certificado emitido pela EFAP, tá? Então, é importante destacar isso, porque, inclusive, a gente tem indeferido muitos candidatos exatamente por não atendimento aos requisitos que estão postos nos editais, ok? Outra questão importante que a gente queria destacar. Diretor escolar, ou seja, o diretor escolar que hoje está designado como diretor, né, em alguma unidade, seja ela da nossa unidade regional como de outras, ele já tem uma designação ativa. Então, exatamente por conta da própria Resolução 28, que abrange esse diretor da escola de tempo parcial, né, por conta dessa designação ativa que ele tem no sistema, a própria legislação ela apresenta esse impedimento, tá? Porque se um diretor
quer ir para uma outra escola, ele precisa realizar o pedido de cessação. Uma vez cessado como diretor escolar, ele fica impedido de nova designação no percurso de 1 ano, tá? Então, já trazendo também essa orientação. Essa informação também consta no edital. Então, diretores designados nas escolas de tempo parcial, infelizmente, não participam de processos seletivos, uma vez que já estão designados, tá? E para as escolas de ensino integral, a gente tem uma excepcionalidade, exatamente porque elas são abrangidas por uma outra resolução, que é a Resolução 41. Então, diretores de escolas PEIs podem participar de processos seletivos para outra unidade PEI, tá? Então, na verdade, somente cabe essa excepcionalidade para o diretor que está numa escola PEI e queira participar de um processo seletivo de uma outra unidade PEI. Esse diretor da escola PEI, ele pode se inscrever, tá? Exatamente por conta da previsão legal contida na Resolução 41 de 2023, ok? A outra ação que a gente está em andamento, que inclusive nós abrimos ontem, foi o 3º credenciamento emergencial do Programa Ensino Integral. Então, a gente solicita aí de vocês também, diretores, ampla divulgação nas escolas de vocês. As inscrições estão abertas de 2 até 10/9, então é importante a gente comunicar todos os nossos profissionais para que eles tenham ciência desse 3º credenciamento, e a gente acredita que será o último emergencial do PEI para o ano de 2025, porque oportunamente a gente já terá aí o planejamento para as ações de 2026, tá? Então, é importante destacar essa informação de que essas inscrições, elas irão até o dia 10/9. O que é importante também a gente orientar vocês, diretores. Profissionais que atuaram, né, no ano de 2024, seja ele titular de cargo, né, efetivo, não efetivo e contratado, eles precisam, para se credenciar, de algumas condicionalidades, tá? Então, docente que atuou em 2024, o diretor precisa emitir algumas declarações, porque sem a apresentação dessas declarações, consequentemente, esses candidatos serão indeferidos. Primeira declaração, para aquele profissional, né, que atuou de 15/2 até 31/8, tendo frequência igual a superior a 90%. Tá? Então, se tiver algum profissional que entra em contato com vocês solicitando essa frequência, é importante analisar se de fato ele possui, nesse período de 15/2 a 31/8 de 2024, essa frequência sendo igual ou superior a 90%. Tá? Contrato firmado após 31/8 de 2024. Tá? Também tem uma declaração, inclusive no edital a gente deixa tudo já organizadinho, o modelinho dessas declarações, né? Então, essa de frequência igual ou superior a 90% é o anexo A. O do contrato firmado após 31/8 de 2024 é o anexo B, modelo 1. E caso ainda tenha esse profissional de 2024 que tenha tido interrupção de exercício, também é o anexo B, modelo 2, tá? Então, é importante vocês analisarem todas essas questões para não ocorrerem de emitirem uma declaração que não seja compatível com aquilo que está previsto na legislação, tá bom, gente? Então, eu gostaria, assim, de agradecer aí esse momento que o Fábio nos deu exatamente para a gente trazer essa informação, e eu conto aí, né, tanto eu como todos os membros das comissões, tanto de suporte como do ensino integral, contamos aí com o empenho de vocês nesse sentido de a gente realizar aí uma mega divulgação, tanto para os processos seletivos de diretores escolares, como para o 3º credenciamento emergencial do Programa Ensino Integral. É isso, Fábio. Obrigado, Josi. Agora, Super BI, Ana Paula. Hoje está todo mundo em escola, hein? Todo mundo em escola fazendo essa orientação. Aqui está acabando já, acho que é o penúltimo assunto, né? Isso. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho do Super BI, prometo que eu vou ser bem breve. Bom,
Super BI, pessoal, ele é um indicador, e ele é um indicador que ele nos indica o sucesso e também os desafios que a gente ainda tem nós temos ainda como desafio aí, né? Nós temos os nossos desafios a cumprir. E olhando para o sucesso, a gente percebe na nossa linha do Super BI que nós estamos tendo um crescimento. E isso é o fruto do trabalho que todos estão fazendo na escola. Então, ele já reflete no Super BI, a gente já vê esse trabalho acontecendo, né? Então, além dos desafios que ele nos indica, ele indica também onde está o sucesso, ele está lá o resultado desse trabalho árduo que as escolas estão fazendo, que nós todos aí estamos fazendo nas unidades escolares, né? E eu gostaria de ter uma atenção especial aqui no Super BI em relação à frequência, que nós temos, como o Fábio falou no início da reunião, o índice de frequência anual, a frequência na data das avaliações, né? E então a gente vai observando essa frequência anual e esse monitoramento. E hoje, no nosso monitoramento, nós estamos com 5 escolas com o IFA, que é o índice de frequência anual, abaixo de 80%. Tá? Então, nós estamos fazendo um controle que é como se fosse um call direto com as escolas, um direcionamento, nós vamos agendar uma reunião, inclusive, com essas questões, para a gente poder verificar, né, o trabalho, poder apoiar, poder dar esse apoio nesse trabalho, mas é imprescindível a atenção da gestão e do diretor em relação a essa questão da frequência. Então, hoje nós temos essas 5 escolas que estão, se nós formos pensar no frequência anual, com essa frequência com índice preocupante, tá? Então, a frequência, nós temos aí o Brasileirão, como a Patrícia mencionou aí um pouco antes, né? Que traz também o índice de frequência como pontuação, né? Então, hoje a frequência, nós temos aí ferramentas de apoio também, mas nós precisamos continuar o nosso trabalho de busca ativa ainda, né? Que a gente entenda que nós estamos com muitas demandas, mas a gente não pode deixar passar essa parte da busca ativa. E uma outra questão, depois o Fernando, eu acredito que ainda vai falar sobre tarefas e plataformas, mas é em relação à formação. Nós tivemos uma ligeira queda em formação, tá? Então, esse monitoramento, olhar, porque hoje em dia o BI, ele permite que a gente verifique onde está, né, o ponto de atenção para a ação. Então, olhar lá na formação, verificar onde é que está o ponto de atenção para poder a gente fazer uma ação. Então, fazer uma orientação, chamar o professor, verificar o que aconteceu, se houve qualquer problema, porque hoje em dia é possível fazer o download, é possível fazer o registro, se houve algum problema, abre-se o chamado. Mas se não houve, é muito importante essa orientação. Orienta o professor, mostra, faz a orientação, às vezes até por escrito, né? Que é muito importante isso, ter a ciência inequívoca dessa parte da formação, porque nós tivemos uma ligeira queda. Então, eu peço atenção dos diretores nessa questão da formação, que é em relação ao planejamento de aula. O multiplica, para os professores que fazem multiplica, ele considera tempo de estimado e tempo que ficou no curso. Mas essa atenção especial que eu também estou pedindo aqui é em relação ao planejamento de aula, que nós tivemos uma ligeira queda. Bom, pessoal, eu vou finalizar porque ainda tem o Fernando, mas eu agradeço muito a colaboração de todos, a gente entra em contato. Ana Paula. Tudo bom? Obrigada. Fábio, tem a fala também da Gabi, né? Tem o Fernando e depois a Gabi. Pode estar fechado. Oi, boa Isso tarde. mesmo, Wagner. Tem os pedagógicos e ficou a Gabi para o administrativo, mas também é rapidinho, né, Gabi? O Vai meu lá. é bem rápido, eu só quero reforçar algumas circulares, alguns avisos que nós colocamos, né, ao longo da semana.
Primeiro, quero agradecer o mês de agosto, foi meu primeiro mês lá na frente do CEPES. Muitos já me conheciam, para quem não me conhecia, né? Prazer. Vou ver se a câmera está funcionando bem aqui. Boa tarde para todos, né? Ao longo dessas últimas semanas, né, eu mandei uma circular sobre a extinção contratual, sobre a abertura de contratos V, a formação QAE, que os GOIs vão fazer, os agentes de organização escolar também podem fazer. Falamos sobre o recadastramento do IANSP, que é fundamental para não perder as funcionalidades, né, do IANSP. A ACL agora soltamos hoje para servidores categoria O. E também quero passar para todos o mutirão, né, que nós estamos fazendo aqui no CEPES, para dar um encaminhamento mais rápido na nossa fila de abono de permanência e aposentadoria. Então, a gente vai estar entrando em contato com as escolas, pedindo documentação, pedindo correção, acessando ficha 100, prontuários. Então, queria contar com a colaboração de todos, né, para a gente conseguir dar uma acelerada aí nessa fila, tá bom? E estou lá no grupo de GOIs, a maioria dos diretores, dos GOIs, já tem o meu contato, estou à disposição, estou tirando dúvidas, estou indo atrás do que for necessário, tá? E podem contar comigo aí. Acho que é mais isso para não tomar o tempo também, Fábio. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado, viu? E para a gente encerrar, o Fernando com tarefas. Vamos lá. Tudo bem? Fala só um pouquinho mais alto, Fernando, que está muito baixo. Vamos ver aqui se tá melhor? Aí melhorou Então sim. tá bom. Não, meu questão de tarefa, só vou notificar, né, que a gente trabalhou maciçamente em encontros com professores, com os diretores, né, falando sobre a importância das tarefas. Eu creio que isso já está sendo trabalhado, tanto que a nossa diretoria teve um aumento considerável, né, sim, escalonado, porém, 2 pontos, mas a gente vai entrar até diretamente com os diretores naqueles pontos de atenção no decorrer ainda dessa semana. Eu vou falar uma coisa, Fernando, só interrompendo você um pouquinho. Essa semana a gente recebe o acompanhamento das diretorias de ensino, e essa semana o tarefa que a gente ficou mais abaixo, tá? Então precisa retomar todo mundo, e é claro que, como você vai falar agora, aquelas diretorias, aquelas escolas mais fragilizadas, a gente vai ter que atuar aí numa força-tarefa, tá bom? Exatamente. Literalmente, força-tarefa, por tarefa. É uma força-tarefa no tarefa. E a outra que a gente está hoje, né, entre amanhã e segunda, estaremos disponibilizando uma circular sobre a questão do relatório, para entender o relatório, né? Foi um trabalho feito com a Josimara, né, a EC, que fez um levantamento bacana, já personalizou, fez o passo a passo, que a gente vai estar disponibilizando em vídeo circular para fazer o entendimento. E vinculado a isso também a questão do 90 dias SAEBs, que são tarefas essenciais que a gente não pode dormir no ponto, deixar de fazer, deixar de realizar para os terceiros e nonos anos. Em hipótese nenhuma, porque isso afeta diretamente no resultado da diretoria e das escolas, num todo. É como se a gente está trabalhando, deixa de fazer as tarefas e o resultado não aparece, é como se não tivesse sendo feito o processo. Então, assim, todas as demais turmas, volto a reforçar, tem tarefas sincronizadas que devem ser realizadas no decorrer do tempo, né? Do sexto ao oitavo ano, tá? E o primeiro e segundos anos, seguindo a lógica de cada disciplina. Os nonos e terceiros, além de fazer as tarefas, devem focar totalmente na questão das quinzenas do SAEB, né? Que tem que ser assim, que é onde que a gente vai ter o diferencial, o apontamento, aonde que a gente vai conseguir direcionar a nossa visão em relação às tarefas, tipo, como que está o andamento, os alunos estão acertando, os alunos estão errando, estão indo bem, não estão indo bem, né? E tudo isso vinculado também com as questões dos assuntos passados, tipo aluno presente. Então, o aluno não está frequentando, vai fazer tarefa? Não vai, né? Então, assim, tudo é uma questão de vinculação, né? Então, é deixar claro, então, entre amanhã, tá, e segunda-feira está sendo disponibilizado um PPT, né, passo a passo, da sala do futuro em relação ao relatório, e também a atenção plena e total com as questões quinzenais do SAEB, tá? E não baixar a guarda em relação às tarefas do cotidiano, do dia a dia, né, de todas as disciplinas. Tá
tá? E essa a mensagem que eu tenho nesse momento, né? É reforçar essa questão em ATPC, né? No tete-a-tete com o aluno, a gestão pedagógica tem esse acompanhamento, esse olhar junto ao relatório para que não, sabe, não seja pego de surpresa, tipo salas que não fizeram nenhuma atividade durante a semana. Como assim? Né? Questionar o que está acontecendo? Nenhuma atividade foi disponibilizada e está tendo casos em relação a isso. Tá? Então a gente está fazendo um acompanhamento e está entrando de sala em sala e algumas observações estão me deixando bem preocupada e, consequentemente, a diretoria bem preocupada também, né, quanto a isso. Então, o foco total, e isso tem que ser assunto de pauta em ATPC quanto à questão de tarefas. Certo? Fábio? Certo, gente. Cometi uma gafe aqui, faltou educação especial, que nós vamos ter o simpósio, né? Então, passo a palavra agora para o Alexandre. Educação especial. Aí nós finalizamos. O horário. Boa tarde a todos. Tá dando para ouvir aí? Perfeito. Tá? Então tá bom. Boa tarde. Pessoal, sim, Alexandre. Tá joia, obrigado. Pessoal, então está chegando aí o dia do nosso simpósio, né? Será na próxima sexta-feira, dia 12. A comissão agradece a participação de todos, né? Foi bastante difícil a escolha dos trabalhos, os trabalhos estão, assim, fantásticos, nós estamos encantados com o resultado de todo o trabalho de vocês. Foram escolhidos 8 trabalhos, né? Sendo aí a Escola Monsenhor Seckler, a Francisco Nardi, a Paula Santos, a Coronel Eugênio, Mário Pedro Vercelino, a Cícero Siqueira Campos, a Cláudio Ribeiro e a Benedito Lázaro para a apresentação oral, né, do trabalho. Lembrando que essa apresentação é uma apresentação mais ampla, né, em PowerPoint, vocês vão poder utilizar vídeos, né, do aluno explicando o trabalho deles realizado, e os demais trabalhos, né, as demais escolas, elas vão fazer uma apresentação em banner. E nós pedimos para que trouxesse esses banners até o dia 8 na diretoria. No entanto, nós começamos a analisar a questão do transporte das escolas que estão mais distantes. Então, nós decidimos que ficará melhor para todos se vocês trouxerem esse banner já impresso no dia do evento. E daí chegaria um pouquinho mais cedo, uma meia hora antes do evento, para que vocês possam colocar esses banners, né, no recinto e trazer também o suporte, um tripé aí, para ficar o banner exposto, que haverá um momento para que o professor possa também fazer a sua explicação ali do seu banner. Então, todo mundo vai ter a oportunidade de apresentar, só que vai ser esses 8 trabalhos, né, apresentando ali oralmente na frente para todos, e depois, no final da tarde, haverá um momento para a apresentação do professor e seu banner também, né, no momento ali de Word Café, para que todos possam ter acesso ao trabalho de vocês, que está, assim, maravilhoso. Nós estamos encantados com o resultado que nós tivemos. Ontem nós fizemos a leitura final de alguns trabalhos, né? Alguns foram devolvidos para que eu fizesse alguns ajustes antes da impressão. Lembrando que na circular 443 existe um modelo padrão do banner, é um modelo editável. Você precisa baixar esse modelo e daí você monta o seu banner em cima desse modelo. Algumas escolas mandaram em slides de PowerPoint, né? E daí não é essa a proposta. A proposta é que seja feita em banner mesmo, com todo o padrão de formatação que nós passamos para vocês lá no início da nossa conversa, né? Naquele trabalho que nós fizemos de orientação técnica online que nós fizemos. Depois também foi uma circular junto com esse modelo padrão, que é a 443. Então, a gente pede para que essas escolas que nós encaminhamos de volta ao trabalho com essa observação de correção, atente-se a esse padrão de formatação do banner. Tudo bem? Então, a gente conta que tragam, né, no dia 12 o banner já impresso, chegando meia hora antes, para poder dispor esses banners no dia lá no salão do evento. A convocação está saindo hoje, né? Nós pedimos para que um ponto focal, seja ele diretor da escola, o vice-diretor ou o coordenador, se um deles, que é ponto focal, estiver de férias, que seja encaminhado aí um representante, né, um substituto legal. E um professor, seja ele da sala de recurso ou ensino colaborativo, preferencialmente o professor que está, né, à frente do trabalho para fazer a exposição
do seu trabalho, né, nos banners no final. E a gente pede aí uma colaboração também do café, né, que vai ser um momento do Word Café no período da tarde, para que a gente socialize aí, tenha um momento descontraído, gostoso, de troca de experiências e aprendizagens também, que vai culminar aí, né, no benefício da aprendizagem dos nossos estudantes. É isso, Fábio, eu agradeço a oportunidade de fala. Muito obrigado, Alexandre. Bom, eu agradeço a participação de todos e como, né, o o condutor da reunião foi educação profissionalizante, além de tantos assuntos que nós trouxemos aqui, eu vou terminar com uma frase que ontem uma professora, né, uma palestrante, trouxe para os nossos alunos no final do dia, que foi tão pertinente para mim, e eu acho que vai ser muito pertinente para todos nós nesse momento tão intenso que nós vivemos, né, na vida, nas nossas escolas, no trabalho. E a frase era bem simples, era assim, né? Hoje a gente precisa inspirar, respirar para não virar, tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde, agradeço a todos vocês, todos que participaram, toda a equipe, e estamos juntos do que precisar, tá bom? Até a próxima. Tchau. Falou, gente, não esqueçam da lista de presença, pessoal. Até a próxima. Oi. Gabi Tchau, abriu. pessoal. Aí me ligou, mas não consegui atender. Tô trabalhando. Tchau. Até mais. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, Tchau, pessoal. Tudo de bom. Lista de presença, não esqueça da lista de presença. Um abraço.